abençoadas e abençoados, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Cristã em Graça e Poder. E está começando mais um estudo cujo tema é Santa Ceia ou Páscoa Judaica, no nosso programa Desvendando a Graça. Olá, abençoadas e abençoados do Senhor, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, ao canal da Comunidade Cristã em Graça e Poder. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo, cujo tema é Santa Ceia ou Páscoa Judaica. Abençoados, no primeiro módulo, nós falamos da origem da Páscoa Judaica. Neste segundo módulo, nós vamos falar da Páscoa cristã. E essa Páscoa cristã, ela tem o seu fundamento, Ela tem a sua origem na Páscoa judaica. Por quê? Porque na época em que Jesus vivia sobre a face da terra, o aspecto da sua paixão, morte por crucificação e ressurreição ocorreu no mesmo tempo em que o povo judeu comemorava a Páscoa judaica. E Jesus era judeu. Então ele, Jesus, juntamente com os seus discípulos, eles participavam da Páscoa judaica. E a tradição religiosa, se valendo, desta situação, instituiu a Páscoa cristã. Só que tem um detalhe. A Páscoa judaica, como nós vimos, ela teve a sua origem aproximadamente 1440 anos antes de Jesus Cristo. E a Páscoa cristã, ela teve a sua origem no ano 325 depois de Cristo. Então, vejamos, abençoados, existe algo que não encaixa cronologicamente falando. A Páscoa cristã, ela surgiu 325 anos depois de Cristo. E o que era comemorado nesses 324 anos depois de Cristo? É um questionamento, não é? Então, a Páscoa cristã, ela surgiu, ela teve a sua origem num concílio chamado Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano de 325 depois de Cristo. Por que é que esse concílio aconteceu? No ano anterior, 324 depois de Cristo, o Império Romano tinha como imperador o imperador Constantino. Esse imperador, ele sucedeu ao imperador Diocleciano. Diocleciano foi o último imperador que praticava o sacrifício dos cristãos nas arenas, Jogavam os cristãos nas arenas para que fossem devorados pelos leões, ok? Fazia com que os cristãos fossem sacrificados, Estupidamente, tragicamente, terrivelmente. E Constantino sucedeu a Diocleciano. Só que no ano de 324 depois de Cristo, teve um sacerdote chamado Ário. Esse sacerdote, ele
tinha uma posição contrária ao seu bispo, que na época se chamava Alexandre. O que esse sacerdote chamado Ário sustentava? Ele sustentava a tese de que Jesus Cristo não era Deus, contrariando aquilo que o bispo Alexandre falava. O bispo Alexandre dizia que Jesus Cristo também era Deus. E aí ocorreu um cisma dentro da igreja primitiva. E o imperador Constantino, preocupado, pois naquela época o Império Romano já estava em declínio, preocupado que isso fosse repercutir de maneira negativa no Império Romano, ele pediu ao Papa da época, chamado Silvestre, esse mesmo aí que deu o nome da corrida de São Silvestre, né? Embora ele não tinha nada a ver com corrida, mas deu esse nome à corrida porque o Papa Silvestre ele morreu no dia 31 de dezembro do ano de 335 depois de Cristo. E aí, no ano de 1925, resolveram, né, homenageá-lo, dando o nome à corrida de fim de ano, que nós conhecemos, como sendo a corrida de São Silvestre. Repito, ele não tinha nada a ver com corrida. Ele faleceu no dia 31 de dezembro de 335 depois de Cristo. E foi o primeiro papa que foi beatificado, canonizado e santificado. Por isso que recebe o nome da corrida de São Silvestre. Bom, feito esse esclarecimento, voltemos aqui. Então, Constantino, preocupado, não é, que esse cisma, esse racha dentro da igreja primitiva pudesse afetar o Império Romano, que já estava em declínio, já estava em decadência. E aí ele pediu para que o Papa Silvestre, que era o Papa à época, não é, realizasse o concílio. E esse concílio foi realizado na cidade de Niceia, que hoje é a cidade de Nice, que fica na Turquia. Então, neste concílio de Niceia, que ocorreu no ano 325 depois de Cristo, é que foi estipulada a Páscoa cristã. Ou seja, essa Páscoa cristã, ela foi estipulada, não é? De acordo com o equinócio da primavera, que ocorre, não é, no hemisfério norte. E o início dessa Páscoa cristã, ela é uma festa, né, cujo calendário, as datas são móveis, não é? Ela tem a sua origem com base nisso, né? Ou seja, no início da primavera no hemisfério norte. Agora, essa Páscoa cristã, ela vem fazer o quê? Celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Essa Páscoa cristã, ela é antecedida pelo período, né, que a igreja primitiva determinou como sendo o período da Quaresma. Ou seja, o período da Quaresma, ele simboliza os 40 dias em que Jesus passou no deserto, né? E esse período da Quaresma, segundo a igreja tradicional, né, segundo a tradição religiosa da igreja primitiva, é um período de jejuns, se fazer jejum, ok? Então, esta Páscoa cristã, abençoados, ela surgiu de um concílio, ou seja, os bispos que se reuniam à época chegaram a um acordo de que teriam para
ratificar, para confirmar a tese de que Jesus é o Filho de Deus, eles teriam que fazer algo que comemorasse esta situação da ressurreição do Filho de Deus. E neste aspecto, neste concílio, ficou deliberado que a Páscoa cristã teria início no início da primavera, e essa Páscoa cristã seria antecedida pelo período chamado Quaresma, que significa, que simboliza os 40 dias que Jesus passou no deserto. E aí, abençoados, nesta situação, neste período de Quaresma, na última semana, é que a tradição religiosa, não é? Comemora a Semana Santa. Semana Santa essa que começa no Domingo de Ramos. E por que tem esse nome de Domingo de Ramos? Porque é a celebração da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Só que tem uma situação aí, abençoados. É Domingo de Ramos porque o povo recebeu o Rei dos Reis com os ramos. E à medida que ele avançava, não é? Entrando em Jerusalém, o povo depositava os ramos sobre o chão para que Jesus, montado no lombo de uma jumenta, continuasse o seu deslocamento na entrada em Jerusalém. E isso, abençoados, causou uma estranheza muito grande nos judeus. Por quê? Porque os judeus esperavam, como esperam até hoje, o Messias, o rei. E eles esperavam aquele rei, né? Forte, musculoso, todo assim imponente, montado num cavalo branco. Mas na realidade, o Rei dos Reis entrou em Jerusalém montado no lombo de uma jumenta. E isso, abençoado, foi uma afronta, não é? Tanto isso é verdade que a narrativa bíblica nos diz que Jesus veio para aqueles que eram dele e eles o rejeitaram. Jesus era judeu e Jesus veio para o povo judeu, só que os judeus o rejeitaram. E aí, nesta semana santa, que começa com o Domingo de Ramos, nós vemos toda uma trajetória da paixão, morte por crucificação e a ressurreição ao terceiro dia. E aí, a tradição religiosa, não é? Da Igreja Universal. Essa Igreja Universal não é a Igreja Universal do Reino de Deus, tá? É a Igreja Católica. A palavra católica significa universal. Então, neste caso, a tradição religiosa instituiu a Páscoa cristã. Só que a instituição da Páscoa cristã foi com base e de maneira coincidente com a celebração da Páscoa judaica. Daí o equívoco da chamada Santa Ceia. Abençoados, Jesus participou da última ceia. E por que ele participou da última ceia? Porque ele, como judeu, estava comemorando a Pessá, que é a Páscoa judaica, que é aquela festa, como nós vimos, né, no primeiro módulo, instituída por Deus como estatuto perpétuo, da qual nenhum estrangeiro poderia participar. E Jesus não era estrangeiro, Jesus era judeu. E como judeu, ele participava, não é, da comemoração da Páscoa judaica. Não somente ele, como os seus discípulos também.
E quando ele participou da ceia, na verdade ele estava participando da ceia da Páscoa judaica, que era a festa dos pães asmos, não é? Dos pães sem fermento. E Jesus, como judeu, ele cumpria esse estatuto perpétuo que Deus havia ordenado a Moisés e a Arão, conforme nós vimos lá no primeiro módulo, na passagem, né, de Êxodo capítulo 12, dos versículos 21 a 26 e também do versículo 43, em que proibia a participação de estrangeiros na comemoração da Páscoa. E aí Jesus, como judeu, ele participou da última ceia. Ora, se Jesus participou da última ceia, não era para que se tivesse repetição desse ato. Por quê? A participação de Jesus foi na última ceia. Ora, o que vem depois do último? Mais nada. Então, a tradição religiosa instituiu a Páscoa cristã e, consequentemente, a cerimônia da Santa Ceia. E que nós veremos, abençoados, que essa cerimônia de Santa Ceia, ela é um rudimento. Não há nada de espiritual nisso. Não há nada de sagrado nisso. Embora alguns não, muitos, não é? Dizem que isto é uma cerimônia sagrada. No próximo bloco, nós veremos, não é? Como esta cerimônia é um rudimento. Até lá, abençoados. Graça e paz.